Olha só que ideia. E se a gente pegasse o maior cínico de todo o multiverso e o colocasse dentro de uma estrutura teológica de salvação com 700 anos de idade? É um experimento mental bem diferente e é isso que vamos analisar agora. Todo mundo conhece essa frase, né? À primeira vista parece só, sei lá, uma frase de efeito cômica, uma coisa sem sentido que ele grita no meio da confusão, uma piada interna que só ele entende. Só que quem é fã da série sabe. O significado por trás disso é, na verdade, muito mais sombrio. É um pedido de ajuda, trágico, escondido. É literalmente um grito de dor, só que disfarçado de piada. E aí que entra a nossa questão principal. E se, depois de uma vida inteira de dor, de niilismo, o universo finalmente respondesse a esse pedido? Mas, claro, não do jeito que ele esperava. Ok, vamos lá. Para começar essa simulação, a gente precisa de uma chave. Pensa bem, como é que um ateu militante como o Rick, um cara que despreza qualquer tipo de fé, conseguiria sequer entrar no purgatório? A resposta, na verdade, está no momento de fraqueza dele. Tem uma hora na série que é canônica, em que o Rick acha que vai morrer de verdade e ele reza. Sinceramente, na teologia isso tem nome. É contrição imperfeita. Basicamente um arrependimento que vem do medo, não do amor. Mas serve. É o suficiente. Esse é o ingresso dele. Beleza? Com o ingresso na mão, vamos definir as regras do jogo. Primeira regra, o arrependimento final do Rick é um fato, a gente parte disso. Segunda, e essa aqui é crucial para ele, as leis espirituais são mais fortes que a ciência. Ou seja, nada de pistola de portal, não vai funcionar aqui. E o mais importante de tudo, o objetivo não é punir, é purificar. Cada desafio que ele vai enfrentar é feito sob medida para curar ele. Então, o que acontece quando o cara que dobra a realidade como quer chega num lugar que simplesmente não dá para dobrar? Ele encara o que a gente pode chamar de choque ontológico. É uma realidade que não só o desafia, ela o desmonta por completo. A gente precisa lembrar quem era o Rick, né? Em vida, ele era basicamente um deus, um ser que moldava a realidade com a ciência e, claro, com muito desprezo por tudo e todos. E aqui a gente vê o tamanho desse choque. De um lado tá todo o arsenal de poder do Rick. Do outro, ele, sem nada, completamente impotente, debaixo de uma nova lei, a vontade divina. É a anulação total do seu ego e do seu poder. E o primeiro desafio dele não é uma luta, não é uma batalha. É algo muito, muito pior pro Rick. Esperar. No antipurgatório, ele é obrigado a ficar parado, em inércia. Para uma mente hiperativa como a dele, que usa a ação para fugir dos próprios pensamentos, isso é tortura psicológica no nível máximo. Isso aqui é genial, porque mostra como cada castigo é, na verdade, um antídoto perfeito para cada traço da personalidade do Rick. Não é nada aleatório, sabe? É como se fosse uma cirurgia espiritual, forçando-o a olhar para dentro, onde antes ele só fugia. Depois dessa espera forçada, aí sim, a subida começa. E os 7 terraços, eles não são só punições. Pense neles como a forma mais brutal de terapia cognitivo-comportamental do universo. Cada degrau é feito para confrontar um pecado capital. A gente vai focar nos 3 que têm mais a ver com o Rick. Primeiro de tudo, soberba. O pecado fundamental do Rick, né? O cara que se declarou um deus para um planeta inteiro. Aqui, o complexo de Deus dele é literalmente esmagado sobre uma pedra do tamanho do seu ego. Ele é forçado a olhar para o chão e, pela primeira vez na vida, aprendeu o que é humildade. Depois vem a ira. Toda aquela raiva que alimentou a caçada dele ao Rick Prime por décadas. Aqui, ela vira uma fumaça. Uma fumaça que o cega. A lição é direta e brutal. O ódio dele sempre só atrapalhou a sua visão. Para enxergar de novo, ele vai ter que perdoar. E por último, a assídia, que é tipo uma preguiça espiritual, uma apatia. É o niilismo dele, a ideia de que nada importa, a essência do wubba-lubba-dub-dub. A cura para isso, ele é forçado a correr. Correr com propósito, com zelo, queimando essa apatia com esforço físico puro. Então, depois de purgar os pecados da mente e do coração, o orgulho, a raiva, a apatia, o Rick chega na barreira final. A última coisa que o separa do paraíso. E essa é a mais pessoal de todas. Ele se depara com uma parede de fogo. É o teste supremo. Uma barreira que queima todo o desejo egoísta, toda a objetificação, toda a luxúria que o definiu em tantas e tantas aventuras. Aí fica a pergunta, né?
o que faria ele atravessar esse fogo? O que poderia ser mais forte que a dor dele, mais forte que seu instinto de se proteger? A resposta não é uma equação, não é uma invenção. A única coisa mais forte que o cinismo e o medo do Rick é a esperança de se reunir com a Diane, sua esposa. Pela primeira vez, o que o move não é a cabeça, é o coração. É puramente emocional. E por ela, ele atravessa o fogo. Depois de atravessar o fogo, depois de provar que o amor pode sim superar o ego, Rick finalmente chega no topo da montanha, o paraíso terrestre. A jornada está quase no fim. E aqui, um processo de 2 etapas finaliza a transformação dele. Primeiro, ele entra no rio Letes, que lava a memória dos pecados, e com ela vai embora toda aquela culpa que o paralisava. Depois ele bebe do rio Eunoé, que restaura e fortalece a memória de toda a coisa boa que ele já fez. É o reequilíbrio de sua alma. E esse é o resultado final. O homem mais inteligente do universo. Um título que era puro ego, puro intelecto, se transforma. Ele vira uma coisa nova. Talvez o homem mais humilde. Essa é a última frase do Purgatório de Dante. A purificação terminou. O Rick está pronto para a próxima etapa. Essa jornada toda do Rick deixa a gente com uma provocação final. E se a verdadeira liberdade não for conseguir dobrar a realidade à sua vontade, como ele sempre tentou fazer, mas sim, finalmente, alinhar a sua vontade com a realidade, com R maiúsculo?